Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Rei. Nesse vídeo, você vai acompanhar comigo e aprender como enraizar galhos de rosas do deserto. Você vai ver, eu vou mostrar para você o passo a passo e você vai sim conseguir enraizar os seus galhos de rosa do deserto. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que fazer é cortar um galho que você queira enraizar. Para isso você vai escolher tirar da matriz essa parte. Mas para fazer isso é bom que você faça esse corte usando material limpo e esterilizado. O material que eu vou usar aqui, ele está limpo, esterilizado, e eu vou usar o celular para filmar e cortar com outro. Você tem que ter muito cuidado ao realizar esse corte, porque ele vai ficar exposto e ele vai precisar sarar, vai precisar cicatrizar. Então, quanto menos a planta for agredida, melhor. Eu, particularmente, não uso nenhuma intervenção como cola ou canela em pó. É bom que se use e as pessoas usam. Então, para que o corte não corra o risco de ser infectado por fungos, bactérias, enfim, não haja uma infecção, então você pode usar cola instantânea para vedar a cicatrização ou usar canela em pó para servir como um antibactericida, enfim, para que não haja uma proliferação de fungos e bactérias ou qualquer problema que venha a surgir a partir desse corte, ok? Eu, particularmente, não uso nada. O que eu uso é apenas algo para tampar e não chover, e, enfim, não venha molhar, não venha ficar água aqui, venha com isso infeccionar. Para isso eu vou usar uma bolinha de piscina de bolinha, mas pode ser qualquer coisa que impeça de água cair no galho cortado. Depois disso, você vai separar os seus galhos e eu vou ensinar para você o passo a passo, como eu faço isso, até o enraizamento. Bom, você acompanhou aí como eu faço o corte para a retirada dos galhos que eu vou colocar para enraizar. Bom, feito isso, você vem no galho que você vai colocar para enraizar e faça um novo corte para ele ficar reto. O galho que vai ficar lá na matriz, na planta que você retirou o galho, é bom que ele fique assim para a água não acumular. Se ele for reto, uma superfície reta, a chance de, enfim, cair água e haver proliferação de fungos e bactérias. E ele estando assim, a chance da água não empoçar é maior. Bom, então o galho que você vai colocar para enraizar, faça um novo corte. E nesse corte ele tem que ser preciso e rápido, porque é bom que você não danifique a estrutura do galho, porque o galho de rosa do deserto, a estrutura da rosa do deserto, ela é constituída de algumas fibras, ok? E quando essas fibras são cortadas, elas são rompidas, certo? Se você danificar muito o galho, possa ser que haja uma inflamação do corte até mais para dentro. Se isso acontecer, a chance de você perder o galho é grande. Quando você faz um corte preciso,
a planta vai sofrer menos, vai gastar menos energia, ou melhor, o galho gastar menos energia para sarar aquela área. Mas se você danificar o galho, toda essa estrutura de fibras vai estar danificada e possa ser que não haja uma cicatrização adequada em tempo hábil, né, até que você coloque para enraizar. Então, quando você for regar o seu galho, possa ser que a água externa de dentro do recipiente entre para dentro do galho por essas fibras que estão inflamadas. Então, o galho vai apodrecer e você vai perder o galho. Então, o corte tem que ser preciso para que você não corra esse risco. Então, para cicatrizar, use canela em pó ou cola instantânea. Eu não uso, eu prefiro o natural. Depois de 3 ou 4 dias, eu coloco em um lugar para enraizar. Ultimamente estou usando um copo de 100 ml, como esse aqui. Bom, depois de 3 ou 4 dias, você vai pegar aquele galho e plantar em um lugar. Vou fazer esse processo aqui para você ver. Mas o galho ele tem que estar menos danificado possível e sugiro que você tire as folhas. Eu evito de romper aqui essa parte da folha para evitar de danificar o galho, porque ele vai sofrer mais, vai gastar mais energia para cicatrizar, além desse corte aqui também. Aqui sara com mais facilidade e vai secar, né? Então, mas se você romper isso aqui, vai sair seiva, o galho vai ficar mais pobre em energia e essa lesão aqui ela é mais difícil para ser reparada, ok? Então sugiro que você deixe um pouquinho dessa parte das folhas, ok? E o galho novo, vou falar sobre ele no segundo vídeo, mas caso você tenha essa parte para plantar, para colocar para enraizar, sugiro que você deixe algumas folhinhas. E falarei mais sobre ele no segundo vídeo, mas ele é um pouco ruim porque ele tem uma arte de crescimento. Então, ele não vai brotar tantos ramos secundários como aquele lá, porque ele tem uma arte de crescimento, ele tem uma programação. Então ele vai continuar crescendo aqui provavelmente e brote menos galhos nas laterais. Bom, depois disso você vai colocar ele para enraizar. Eu vou fazer esse processo para você ver. Para demonstrar para você como eu procedo exatamente para enraizar, colocar os galhos para enraizar em um recipiente, em um copinho, eu vou usar um copo de 200 ml, sendo que ultimamente, como você já sabe, eu estou usando um copo de 100 ml. Bom, mas como esse aqui é maior, fica melhor para mim mostrar para você. Você não vai, de maneira nenhuma, enterrar o seu galho da rosa do deserto para enraizar lá dentro do copinho. Não, você não vai fazer isso, porque a chance de você perder o seu galho é grande. Porque toda a parte que vai ficar enterrada no substrato ou na areia, ela vai ser úmida, vai ser molhada. Então, se tiver alguma cicatriz, enfim, há a chance de entrar água externa e você perder o seu galho. Então, você vai completar com uma areia ou um substrato adequado.
ok? E depois do seu galho, né, 3 ou 4 dias, você vai fazer esse procedimento. E aí você vai enterrar ele no máximo 3 dedos. Eu não estou enterrando 3 dedos, né? Eu estou enterrando menos, em torno de 2,5 mais ou menos. Então você vai centralizar e completar com substrato adequado ou areia. Eu vou dar uma pause e vou completar, porque eu estou sem um ambiente que não dá para escorar o celular e eu não tenho um pedestal, alguma coisa assim. Ótimo. Então enterre o seu galho de rosa do deserto para enraizar já no recipiente, no jarrinho ou no copinho, com no máximo 3 dedos de profundidade. Sugiro que você não enche completamente o seu jarrinho ou copinho até a borda, ok? Eu não faço isso. Eu vou fazer posteriormente vídeos explicando esse detalhe, mas no momento não vem ao caso, né? Ótimo. Plantou seu galho de rosa do deserto para enraizar. Deixe ele ali levando pouco sol, até no máximo 8 ou 9 horas da manhã. 3 horinhas de sol para ele já é muito, já é o bastante, ok? E sol quente jamais. Esqueceu de tirar do sol, ele não pode levar mais do que 1 hora de sol intenso. Isso aí é trágico. Algumas pessoas nem colocam para levar sol, deixam ele enraizando na sombra. Eu não, eu já costumo a planta já com vida natural, ok? Eu sou assim. O certo, né, é realmente ele já se adaptando ao natural. Por isso que eu faço assim. Ok. Por que eu estou usando um copinho descartável de apenas 100 ml para colocar, para enraizar? Por quê? Porque se eu já colocar ele para enraizar em um lugar já grande, quando eu for trocar ele de lugar, eu vou ter que dar um lugar maior. O certo é você ir dando recipiente, jarrinho, copinho à sua planta gradativamente. Colocou ele para enraizar em um copinho de 100 ml, quando você for mudar ele para um lugar definitivo, coloque em um copinho maior, por exemplo, de 200 ml. Depois, futuramente, vai mudar para um jarrinho, você já coloca um jarrinho maior. Esse aqui que eu separei para demonstrar para você é grande demais para me fazer a demonstração, mas eu não tinha outro. Ok. Depois que o seu galho enraizar, os cerca de 60 dias, 2 meses, você vai retirar do copinho. Então, ele vai estar enraizado assim. Esse aqui eu já tirei dali e vou demonstrar para você como eu faço o plantio, ok? Então, depois que ele enraizar, 60 dias depois, ele vai estar enraizado. Esse aqui está com menos de 60 dias. Era o único galho que eu tinha para demonstrar, ele fazia parte de um estudo. Mas como não tinha outro, eu vou ter que usar esse aqui mesmo. Você pode observar que eu fiz um corte aqui, ó, na casca, de ponta a ponta. Mas esse estudo de observação que eu fiz, eu vou ter que cancelar porque eu só tinha isso para demonstrar para você, então vou usar isso aqui mesmo. Então você pega o jarrinho, ou melhor, o galinho enraizado e transporta com torrão e tudo. Caso o torrão caia, certo? Desmanche na hora que você vai fazer o transplante, faça de tudo para que as raízes não sofram nenhum dano, elas são sensíveis, ok? Aí você vai colocar para enraizar
E você também não vai enterrar o galho enraizado lá no fundo, ok? Você vai colocar ele, a margem que estava enterrado tem que ficar no mesmo nível de substrato, ou seja, o nível cheio vai zerar com esse, ok? Isso é importante. Se você enterrar mais do que isso, não é bom, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu agora vou colocar substrato e o torrãozinho vai ficar centralizado, ok? Mas antes de eu fazer isso, eu vou mostrar uma coisa para você muito importante, ok? Não é certo eu desmanchar esse torrãozinho, mas eu vou ter que fazer isso para mostrar para você um detalhe, ok? Ó, não tenho água por aqui, mas veja como é o enraizamento acontecido, né? Como é que acontece? Eu vou dar uma pausa e vou molhar para você visualizar, ok? Pronto, eu lavei o galinho para você visualizar as raízes melhor. Não é certo fazer isso, ok? O certo é plantar com um torrãozinho ainda. Mas observe que as raízes, elas saem a partir da centralização do centro, né? A maioria do centro da estrutura do galho, né? Do caule. Tem um zoom aqui, ó, que saiu entre a casca e o meio do galho. Essas raízes que nasceram, elas estão ligadas com umas veiazinhas, certo? Uns filamentos que tem aqui que levam a água para as estruturas mais altas da planta. São plantas vasculares, né? Elas têm essas veiazinhas. A gente não vê, não visualiza, mas elas têm. Então essas raízes são ligadas a essas estruturas que levam a seiva, a água para as partes mais altas da planta. Agora, por isso que é importante você colocar seu galho para enraizar e cicatrizar. E mais importante ainda, o corte ser bem feito e não danificar o galho. Tá vendo aqui, ó? Que foi danificado, foi cortado. E houve uma cicatrização, mas ainda uma cicatrização não perfeita. Esse galho, né, ainda está em processo de cicatrização. Mesmo ele já estando com raiz, poderá apodrecer. Porque, como expliquei para você, fibras que porventura vinha morrer e inflamar vão conduzir água externa para dentro do galho e seu galho pode morrer, ok? Bom, seu galho enraizou ainda com torrão em tudo, e vamos imaginar que tem um torrão, certo? Antes eu vou falar sobre esse anel aqui, né? Já falei, mas vou explicar de novo. Era um teste que eu estava fazendo, né? E não faz parte aqui, certo? Então desconsidere isso aqui. Era um estudo que eu estava fazendo, ok? Então, com torrão e tudo, você pega o seu galinho com toda a calma do mundo e coloque ele no centro, né? E aí, a parte que estava enterrado, o nível, tem que nivelar com o substrato aqui, ok? Você não deve enterrar mais do que o que estava, não é certo, ok? Então, eu vou começar a colocar substrato aqui e vou posicionar o celular agora com alguma coisa que eu consiga filmar. Não, gente, eu não achei algo apropriado, mas eu vou fazer isso devagarzinho, ok? Então você vai centralizar o seu galho. Ali você vai começar a colocar substrato, ok? Um substrato adequado. Sugiro não entupir seu substrato de matéria orgânica, ok? Não é certo. Então, vamos lá.
Imaginamos que ele esteja completamente centralizado. Desculpa pelos sons externos, tá? Também não tem um lugar apropriado para filmar. Minha vizinhança, eles gostam de som. Então é assim mesmo, aqui é assim, tá? Esse procedimento que eu tô fazendo aqui é errado, tá? Ficar mexendo, mas eu não tenho como fazer a demonstração para você de uma outra maneira, a não ser assim. Pronto, centralizou seu galho, né? Coloque substrato. O nível que tava enterrado tem que coincidir agora com o término do substrato aqui em cima também. Não enterre mais do que o que tava, ok? Não faça isso. Não é certo. Você poderá perder o seu galho. Pronto. Observe que menos de 3 dedos de corte, a planta ela se mantém firme, não está caindo, né? E porventura a sua planta, o seu galho, quando você colocar ele num lugarzinho para enraizar ele vento, querer tombar, coloca uma pedrinha. Mas por favor, não faça isso, não comprima o substrato, não é certo, não é bom. Eu não faço isso. Então, você nivelou seu substrato, ele tem que estar úmido, ok? Não coloque o substrato seco aqui. Ele tem que estar úmido. Esse aqui está levemente úmido. Querendo aguar, já pode. Eu até indico, porque já que eu não faço pressão, a água naturalmente vai fazer pressão e as raízes vão encontrar o lugarzinho delas ali naturalmente. Se você imprensa aqui, aquele torrãozinho, pronto, esse torrãozinho aqui, ó, esse aqui eu plantei ontem, um torrãozinho, tá vendo? E tem um filamento de raiz aqui encontrando o seu lugarzinho, tá vendo? Vou até colocar mais substrato aqui para igualar aqui, ó, né? Ficar nivelado. Mas aqui tem uma raizinha, ó, já encontrando seu lugarzinho. E aí se eu venho e empurro o substrato para baixo, poderá danificar ela, ok? Então não faça isso. Deixa sua plantinha ali natural. Coloque uma pedrinha. Faça de tudo para que ela fique quietinha, sem que haja uma pressão ali, tá? Se ela cair, coloca uma pedrinha. E nivele o substrato. O mesmo nível que tava, deixe, certo? Essa aqui tá bem firme já, ó. Eu só vou colocar mais substrato porque tem uma raiz aqui, ó, já bem um pouquinho exposta. Mas nem precisa. Se eu quisesse, se não tivesse essa raizinha aqui, eu ia destruir isso aqui, ó. Deixar nivelado. Ok? Então, depois que você colocar seu galho, dele ter enraizado e você ter colocado em um lugar que ele vai ficar já pré-definitivamente, um lugar pré-definido, as regas que já podem ser mais abundante, né? Ok? Quando ele está no lugar ali para enraizar, o correto é ir deixando úmido o substrato, levemente úmido, nunca deixe secar. E claridade mínima, ok? Não deixe torrando no sol. Eu deixo as minhas apenas no sol da manhã. Já quando você colocar ele aqui nesse lugar, já pode levar mais sol, certo? Aumente gradativamente, ok? Porque as folhas ainda estão sensíveis. E o certo é dando sol gradativamente, assim como você vai dando espaço para ela gradativamente. Eu coloquei aqui num ambiente maior, no substrato, ou melhor, numa vasilha maior, porque eu não tinha outra menor, certo? Então depois de algum tempo, ele vai estar pegado, como a gente diz, né? O galho pegado. Ele vai ter já galinhas, né? Já uma estrutura bem adaptada. Bom, e aqui eu tenho dois galhos. Um galho, né, que não é o
com a base aqui de crescimento, né? Ou seja, ele é um galho um pouco velho, não é o de cima, certo? Não é o galho que tem a base de crescimento. Esse aqui até já floresceu. Aí ele caiu as flores ali, ó, e nasceu outra galinha aqui. Bom, como eu disse para você, o topo do galho, ele tem um comando de crescimento aqui que ele vai continuar trabalhando aqui. Por isso que eu prefiro os galhos mais de baixo, ok? Mais velhos, né? Mais perto da base da planta. Porque a tendência deles é nascer mais galhos, né? Ele vai ativar quando ele for cortado, ele vai ativar a sua sobrevivência, né? E aí vai colocando galhos para, enfim, continuar vivendo. Da mesma maneira as raízes também. Mas o galho que ele tem ele tem a sua base de crescimento ali, né? O pivô, ele vai trabalhar nesse crescimento aí. E possa ser que ele não coloque galhos aqui, certo? Tem técnicas para ele colocar galhos aqui? Tem sim, mas o certo, né? É você escolher um galho assim, né? Ele vai encher, né? Muito mais do que o galho que tem um pivô de crescimento, ok? Olhinho, né? Como a gente chama. Bom, o segundo vídeo vou falar mais algumas dicas e provavelmente também vai ter um terceiro vídeo onde encerra enfim, esse assunto de como eu coloco minhas rosas do deserto para enraizar, galhos de rosa do deserto para enraizar, ok? Mas vamos fazer uma série de vídeos e provavelmente um mini curso sobre adênios, rosa do deserto. Como você... Porque eu vejo que no YouTube tem muito mito de pessoas dando nó em pingo d'água, ensinando coisas que não funcionam. E nesses vídeos que eu vou fazer para você, eu vou mostrar a verdade, ok? Então, não percam os próximos vídeos. Muito obrigado por me acompanhar.